Paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar contando a respeito da minha conversão, então como que eu deixei o catolicismo e eu passei a acreditar na palavra de Deus, como que eu aceitei Jesus, então eu vou estar contando tudo isso. E é muito importante essa história, é muito importante contar a conversão da gente, porque é um processo e ao mesmo tempo também inspira as outras pessoas a permanecer firme em Deus. Então, tem várias coisas que eu preciso contar. E aí, igual tem lá em Atos, no capítulo 23, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo, ele prega para os judeus, ele conta o testemunho dele. Então isso também tem lá em Gálatas, capítulo 1, tem vários lugares onde o apóstolo Paulo ele vai pregar, ele prega a vida dele. Ele conta como que ele converteu. E isso é importante porque quando eu lia isso, eu achava esquisito, eu pensava, gente, o apóstolo Paulo podia estar falando tanta coisa de Jesus aqui, mostrando coisas lá nas 70 semanas, mostrando o Salmo 110, mostrando tanta coisa, e ele tá contando a vida dele. Mas é importante a gente contar a vida da gente, como que a gente converteu, porque uma coisa é você falar da profecia, da escritura, outra coisa é você contar como que você chegou até essa profecia, até a escritura, como que você aceitou todas aquelas palavras. Então, isso é muito importante. E aí, seguindo esse exemplo do apóstolo Paulo, eu também vou contar aqui como que eu converti. Então, eu nasci em família católica, eu fui ensinado dentro do catolicismo ali, fiz catequese, fiz todas aquelas coisas que os católicos fazem. Não fiz crisma porque não deu tempo, eu já tinha convertido, mas se eu não tivesse convertido, eu com certeza teria feito também. E aí, fazendo catequese, aprendi todas aquelas coisas de católicos lá. A gente tinha a igreja que ia, que era uma igreja, inclusive, que o santo lá era o São Judas, que é uma abominação. Mas aí, beleza, nós ia lá, minha família, todo mundo direitinho. E os católicos têm aqueles negócios dos santos, né? Então, São Judas, São Sebastião, Santo Antônio, uma série de santos que eles têm. E ao mesmo tempo também, desde menino, desde jovem, minha avó sempre ensinou aquelas rezas de Salve Rainha e Ave Maria. Então todas essas rezas eu conhecia e na verdade eu conheço até hoje, porque como aquilo foi ensinado quando eu era bem pequeno, essas coisas não saem da cabeça da gente. E de uma certa forma é bom porque a gente vê a imundície que é o catolicismo e a gente é porque eu vivi aquilo ali, né? Então, eu não sou alguém de fora para falar do catolicismo. Eu sou alguém que nasci numa família católica, que vivia o catolicismo ali. Não é que eles eram tão praticantes assim, mas a cultura é muito católica. E aí eu deixei de ser católico, eu saí disso aí. Aí quando eu tinha 12 anos de idade, eu vou por partes, senão eu vou pular as etapas. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu ouvia meus tios adventistas pregando lá na casa da minha avó. E aí, toda vez que eles iam pregar, ninguém prestava atenção no que estava sendo falado. Então, ele estava falando de papa, estava falando de carne de porco e estava falando de Illuminati. E aí, estava falando de todos esses assuntos. E aí, eu ficava prestando atenção. E teve um dia, inclusive eu lembro desse dia até hoje, que ele tava falando e ninguém tava prestando atenção. Eu olhei pra cara de todo mundo assim na sala, eu vi que ninguém tava nem aí com o assunto, ninguém tava prestando atenção no assunto. E naquela época não tinha telefone pra você ficar mexendo no telefone enquanto a outra pessoa tá falando. Então, meio que tava todo mundo ouvindo de forma obrigado, porque não tinha pra onde correr. E aí eu olhei pra cara de todo mundo e vi isso, e eu vi que ele tava querendo passar uma mensagem para aquelas pessoas. Então, eu acredito na boa intenção dele, embora essa ideia de ser o Papa não é o anticristo, eu acredito que vem do Islã. Carne de porco, a Bíblia não passa isso para os dias de hoje. E, ao mesmo tempo, o Illuminati, embora tenha algumas coisas que são verdades, não significa que tudo é verdade. Então, como ele ficava falando a respeito de Illuminati também,
algumas coisas pode até ser verdade, mas a questão é que não tem nada na Bíblia falando disso e que você começar falando desses assuntos para pessoas que ainda são leigos, você está fugindo da regra da compreensão daquelas pessoas. Então, primeiro a gente começa com o fundamento quando vai construir uma casa. Primeiro é o fundamento, depois vem as paredes, depois o telhado. Então, quando o fundamento é Cristo. Então, primeiro você vai começar falando da salvação, que o Filho de Deus se fez carne, morreu e ressuscitou por nós. Então, é isso que você vai explicar primeiro. E aí depois você vai vir com as paredes e depois você pode até falar dessas profecias de Illuminati, se você realmente acha que isso é importante. Então, por exemplo, tem as pedras guias da Geórgia, que isso sempre foi falado para mim, eu já tinha 12 anos de idade. E aí era importante, de uma certa forma, saber isso. Lá está escrito que o planejamento desses senhores do mundo é reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas. Então, se hoje tem 8 bilhões, então vai reduzir mais de 90%. Então, é uma coisa relevante. Só que não para pessoas que ainda estão aprendendo o evangelho. Isso não é importante. Entende? Então, toda essa ideia minha no canal de você ter vários filhos, que isso é uma bênção, conforme o Salmo 127, eu aprendi já desde aquela época, mas depois eu descartei tudo isso porque eu queria ficar só com a Bíblia, e à medida que eu fui lendo a Bíblia, algumas coisas que me foi falado, eu percebi que estava certo, inclusive essa questão de muitos filhos e tal. Mesmo que de forma embaçada, mas isso já me era falado. Beleza, aí com 12 anos de idade eu ouvi essas pregações, aí inclusive eu tava contando, né, que aí eu olhei pra todo mundo, vi que ninguém tava prestando atenção, e aí eu comecei a fazer perguntas pra ele, pra entender melhor o que ele tava querendo falar, e até mesmo pra incentivar ele a falar. E aí ele me explicou várias coisas, falou o que era pecado, falou que na hora eu ia saber, falou várias coisas muito importantes que eu lembro até hoje. E aí nessa eu continuei vivendo minha vida normal. E aí, quando eu fiz 14 anos de idade, que aí quando eu fiz 13 eu já estava na pornografia. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu estava andando a cavalo, eu morava no interior, e aí o cavalo caiu comigo e aí eu torci o tornozelo esquerdo. E quando eu torci o tornozelo esquerdo, eu pedi muito para Deus para mim poder voltar a andar, para mim não ficar manco, e aí eu fiquei com muito medo na época. Então eu garrei muito em pedir a Deus para mim poder voltar a andar normalmente e tal. Aí eu fiz a cirurgia e tal, passou uns 3 meses eu tava andando normalmente. Normalmente assim, mancando um pouco, mas depois eu voltei ao normal. Então eu fiquei muito grato com Deus, com tudo aquilo que aconteceu, né, de eu ter recuperado. E aí, como eu ouvia que não podia comer carne de porco, e toda vez que eu comia eu sentia mal, que eu estava fazendo uma coisa que Deus proibiu, aí eu parei de comer carne de porco. Aí eu fiquei uns 9 meses sem comer carne de porco. Nesses 9 meses eu tinha muita dúvida, porque dúvidas sobre o porquê que não podia, o porquê que ninguém estava querendo cumprir aquilo, eu tinha essas dúvidas. E aí eu estava agindo conforme a minha consciência. Deus falou que não pode comer carne de porco e eu não tô comendo. E aí eu fiquei uns 9 meses sem comer carne de porco. E aí eu tive acesso à Bíblia. Então, eu tendo acesso à Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Que antes não tinha Bíblia, eu não sabia que tinha Bíblia lá em casa, uma série de coisas. E aí nessa época eu já tinha 15 anos de idade. Então eu machuquei o pé, eu torci o tornozelo em 2018, em 2019 eu tive acesso à Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, na época eu não tinha telefone direito, é uma série de coisas que o telefone ainda, YouTube, essas coisas estavam chegando lá em casa ainda. Aí eu comecei a ler a Bíblia e ao mesmo tempo eu acompanhava algumas coisas no YouTube também. Então tem muito canal sensacionalista que não te indica em nada em aprender das escrituras, as profecias. Igual no meu canal tem
assunto das 70 semanas, as 2 casas de Israel. Ninguém tá nem aí com essas coisas. As pessoas querem ouvir o que tá acontecendo na atualidade. Por isso que o canal é pequeno, por isso que o canal não cresce, porque eu não fico falando de política, não fico falando de nada desses assuntos de atualidade, eu não falo. Eu falo o que eu acho que tem que falar, que é os estudos da Bíblia. E aí, se a pessoa quiser acompanhar, ela acompanha. Então, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha uns 15 anos de idade. E aí, eu comecei a ler a Bíblia em 1 Samuel. Então, à medida que eu comecei a ler, eu fui percebendo várias coisas ali que eu achei muito interessante, toda aquela história, aquela cronologia. Então, quando eu estava na escola, por exemplo, eu era mais novo, eu já tinha lido vários livros de volta no tempo, de guerra, vários livros assim. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia foi completamente diferente, porque é como se eu tivesse voltado no tempo, ali na época do profeta Samuel, na época de Davi, e aí todas aquelas guerras que eu tava vendo, toda aquela Deus falando as coisas, então Deus rejeitando Saul, Deus chamando Davi, tudo aquilo ali que eu fui vendo, eu achei muito interessante, achei muito bonito a forma como toda aquela história estava sendo elaborada ali, aquele contexto ali, e fui achando muito interessante toda aquela leitura. Quando eu era mais jovem, eu já tinha lido um livrinho pequenininho de Bíblia, que eu já tinha lido bem antes, mas era uma coisa muito resumida, muito simples, a escritura é uma coisa muito mais completa. E aí, beleza. Aí eu comecei a ler e tinha a chaga do Adventismo, tinha lá em casa alguns livros da Ellen White. Então tinha o Patriarcas e Profetas, tinha Profetas e Reis, tinha o Grande Conflito, esses 3 livros. E aí, alguns momentos eu cheguei a ler alguns trechos desse livro. Só que à medida que o tempo foi passando, eu dava mais atenção à Bíblia, que foi ali que Deus realmente foi me guiando para me entender as coisas. E ao mesmo tempo, eu vendo vídeos no YouTube também. Então eu tinha contato com meu tio adventista. E aí o tempo foi passando, eu fui aprendendo todas aquelas coisas. E aí eu percebi de uma forma muito concreta que a Ellen White era uma falsa profetisa. Então, quando eu percebi isso, eu tive certeza. Então, eu vi que Moisés não tinha ressuscitado. Eu vi um vídeo mostrando cada detalhe, o porquê que Moisés não ressuscitou, falando que Deus falou para Josué que Moisés estava morto. E aí todos aqueles pontos ali que eu fui vendo, enquanto que Ellen White dizia que Moisés ressuscitou, que era uma coisa completamente fora do absurdo, era mais do absurdo ainda. Aí quando eu fui vendo tudo isso, eu percebi que Ellen White era uma falsa profetisa. Então eu taquei fogo naqueles 3 livros, enterrei lá no quintal, pus fogo e joguei terra por cima. Então, quando eu tive certeza que ela era uma falsa profetisa, né? Então, eu não morri até hoje. Então, realmente, ela era uma falsa profetisa, porque aquele livro ali era uma completa abominação, né? E eu pus fogo naquilo. Então, eu acho que eu fui até muito corajoso na época, né? Porque eu não tinha tanta informação igual eu tenho hoje, mas eu consegui entender que a Ellen White era uma falsa profetisa e que eu tinha que pôr fogo naquilo ali. E foi o que eu fiz. Beleza, aí eu fui lendo na Bíblia, eu abandonei completamente todos aqueles resquícios de adventismo que tinha na minha cabeça. Então eu fui vendo que o juízo investigativo era uma coisa absurda. A respeito do sábado, eu vi que não estava no Novo Testamento de forma clara, falando para os gentios guardar. Não tem como a pessoa entender isso, não tem no Novo Testamento. A pessoa está querendo seguir algo que foi passado para Israel lá no Antigo Testamento, embora que não é que o Antigo Testamento você joga ele no lixo, mas se os gentios não foram ensinados a guardar o sábado, não era pelo menos para me preocupar com aquilo naquele momento. E aí eu fui vendo cada ponto, eu larguei completamente o adventismo, e aí eu fui focando na escritura. Um canal que me ajudou muito foi o canal Reino Eterno, que é do Luiz Moyama. Inclusive, minha vontade era poder conversar com ele, minha vontade era ter acesso a falar com ele para agradecer e para fazer perguntas a respeito da palavra também, que talvez um dia, né, eu tenha essa oportunidade. E aí eu comecei a acompanhar o canal dele
naquele começo ele também era um dos canais que eu acompanhava, depois eu fiquei acompanhando apenas ele. E aí, meu conhecimento a respeito das duas casas de Israel, das 7 festas, do milênio, tudo aquilo ali foi enchendo a minha mente, ali, entendendo a escritura, ampliando o que eu conhecia. Então, eu cresci muito ali em conhecimento ali da palavra. E aí, eu aceitei Jesus, entendi as coisas ali. Eu nunca congreguei não porque eu não quisesse, mas porque toda essa geração nossa está completamente contaminada e eles não têm interesse nenhum em buscar a Deus. E então eu acredito também que Deus ele quer trabalhar assim com essa juventude atual, e Deus ele quer chamar essas pessoas, só que Deus quer que primeiro eles queiram buscar a Deus, os filhos dos evangélicos. Deus quer isso. Só que, como tá cheio de doutrina errada, falsa profeta nas igrejas, aí Deus deixa de trabalhar com esses filhos dos evangélicos que estão ali no sistema, para Deus chamar aquele que não está no sistema, que é um filho de um católico. Ou seja, eu que fazia parte de uma família católica, Deus me abriu os olhos, me chamou, foi me dando entendimento aos poucos. Depois eu tive a Bíblia. Então, tem pessoas que já nascem num lar cristão, que já tem a Bíblia desde novo, e a pessoa não valoriza. Aí Deus vê isso, porque Deus sonda mente e coração, então Deus vê essa falta de interesse dessas pessoas, e aí Deus vai lá e chama alguém que não teve acesso à Bíblia, não foi ensinado pelos pais, pelos avós, por ninguém nas Escrituras, mas que ouviu uma pregação e que teve acesso à Bíblia e valorizou isso. Então Deus pega e Deus exalta, né? Então, tem lá nas palavras de Jesus, né? Aquele que se exalta vai ser rebaixado, vai ser humilhado, e aquele que se humilha, ou seja, aquele que busca a Escritura, que se humilhar diante de Deus, Deus também vai exaltar. Então, foi isso que aconteceu, foi assim que foi a minha conversão, e hoje eu permaneço firme em Deus. Eu tenho um canal aqui no YouTube. Eu não congrego por causa de que nunca deu certo meu contato com os evangélicos, nunca deu, embora eu me considere evangélico, mas eu não consigo dar certo com a maioria deles, porque a maioria deles não busca a Deus. Então isso é uma coisa muito triste. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas no futuro. Eu acredito que Deus vai trazer um avivamento. É para isso que eu acredito, é nisso que eu acredito, é nisso que eu espero. Eu espero que em todas essas coisas eu acredito que Deus vai chamar mais pessoas, vai ter mais ondas de pessoas sendo chamadas, vai ter tempos de perseguição também. Então vai ter tudo isso no futuro, e Deus chamou a gente para dar um bom testemunho primeiro para nossa família. Então eu dei um bom testemunho para minha família, eu dou um bom testemunho para eles. Eu falei de Jesus para eles, falei de Jesus para meus avós, falei para todo mundo, falei para meus amigos, falei para todo mundo que está ao meu redor. Ainda que tem momentos que a gente não fala, mas a gente testemunha e as pessoas percebem isso. Então isso que é o mais importante. E a gente tem falhas, tem momentos que a gente devia falar e a gente fica omisso, mas só o fato de você não cair, de você permanecer testemunhando a Deus, já é bons passos. As pessoas vai ter inveja, as pessoas vai ter raiva, as pessoas vai ter uma série de coisas, mas você permanece firme em Deus. E o futuro a Deus pertence, o futuro Deus vai revelar o que é para você fazer, não tenha medo. E é isso, esse foi o meu testemunho, foi assim que eu converti. Já teve períodos que eu tive amizade com outros irmãos, e aí eu batia papo, conversava. Já tem caras que eu já tive muita amizade, então já troquei muita ideia, já falei muito de Bíblia e tal, pelo telefone mesmo. E ao mesmo tempo já teve momentos que é igual o de agora, que a gente fica muito isolado. Isso é muito ruim. Eu tá isolado porque
quando não tem ninguém para você trocar uma ideia, né? Você falar da palavra, você trocar informações, é uma coisa muito ruim. Eu tô nesse momento agora, mas eu acredito que Deus vai levantar pessoas para conversar da palavra, para fazer, para congregar. Então eu acredito que no futuro Deus vai trazer tudo isso. Basta a gente permanecer atento às palavras que Deus falar, não cair, permanecer fiel. Vai fazer 6 anos que eu tô longe de pornografia, longe de masturbação. Então é uma vitória para Deus isso, para mim glorificar a Deus, mostrando também que toda essa geração corrompida que vem com esse papo que é impossível, que não consegue, isso não é de Deus, porque Deus nunca vai cobrar de você algo que você não possa fazer. E se a palavra de Deus fala para você se mantenha abstinência até o momento que você casar, é porque é possível, porque se não fosse Deus não falaria. E é porque as pessoas são naturalmente descontroladas, as pessoas são naturalmente impulsivas, as pessoas não falam o que elas pensam, elas falam o que elas sentem. E aí o mundo fica assim. As pessoas recebem a punição do erro delas e Deus também levanta pessoas para proclamar o arrependimento, para falar da palavra de Deus com as pessoas, e no fim Deus julga todas as coisas. Então, esse foi meu testemunho. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.